E aí, Matheus aqui, e hoje trazendo o golpe. Hoje teve uma revelação bombástica na política brasileira, que um tal de Juca, que agora é ministro do Planejamento, era senador, virou ministro do Planejamento no governo Temer, acharam uns áudios dele falando tudo o que a gente precisava saber em relação ao impeachment, que na verdade foi um golpe. Nos áudios que saíram hoje está falando claramente como que eles se organizaram, o exército, os políticos, os senadores, toda essa classe poderosa do Brasil se uniu para tirar Dilma do poder com o único objetivo de parar a Lava Jato. Isso foi bem comentado na época. Muita gente falou, o impeachment da Dilma está sendo só para parar a Lava Jato. Aí as pessoas que não acreditavam nisso, acreditavam que não era um golpe, falavam, não, a Lava Jato continuou, não tem nada a ver e tal. Mas a sorte foi que não deu tempo de ter parado a Lava Jato, porque era isso mesmo o objetivo. Hoje, praticamente, saiu todas as provas que precisavam para provar que foi um golpe que aconteceu no Brasil. E eu vou aproveitar para falar um pouco do PT. O PT tem 13 anos que está no poder. Nesse tempo, eu morava nos Estados Unidos. Então, eu não sabia assim, o que estava acontecendo de verdade no Brasil. Lá nos Estados Unidos, a imagem do Brasil melhorou muito, mas melhorou assim, absurdamente. O Brasil era muito mal visto, muito mesmo. E no governo do PT, principalmente no de Lula, mudou radicalmente. O americano passou a ver o Brasil com outros olhos, como se fosse uma potência mundial mesmo. A gente até brincava lá com eles, falava, não deixa eles ir no Brasil não, porque se eles forem no Brasil, eles vão ver que não é isso tudo que está acontecendo. O Brasil realmente não é essa potência toda, né? Mas com o governo do PT e com o governo Lula, a imagem do Brasil lá fora melhorou demais. E o próprio Brasil melhorou demais, isso é inegável. É só procurar pelos números. Se o PT ficou 13 anos no poder, pelo menos 10 desses anos foram muito bons para o Brasil, muito. O Brasil deu um salto, transformou, principalmente os pobres, né? Teve uma revolução na vida deles, tanto de qualidade de vida, quanto chance de estudar, chance de trabalhar. Claro que nos últimos 2 anos, o Brasil deu uma queda muito grande, né? Preço da gasolina, preço da energia, dólar, a economia como um todo. Mas se você olhar de uma maneira geral, de 13 anos, 11 foram muito bons, mas muito bons mesmo. Tanto é que a galera que reclama hoje em dia, reclama porque o Brasil estava muito bom há 3 anos atrás. Estava muito bom. Então quem que fez esse Brasil ficar muito bom? Foi o PT também. Eu não votei e já tem muito tempo, eu não lembro a última vez que eu votei. Eu não voto porque quando eu morava no Brasil, meu título de eleitor é da cidade que eu nasci, que é uma cidade bem do interior, e eu nunca morei lá. Então eu sempre tinha que justificar o voto. Então já começa por aí. Eu acho que o brasileiro ele tem que ter o direito de não votar. Eu queria nunca votar. Então para mim era até bom porque eu podia justificar, porque eu nunca estava na cidade que é o meu título de eleitor. Eu acho que as pessoas deviam fazer isso na próxima eleição. Ninguém votar. Viaja para outra cidade, justifica, procura uma cidade próxima, ou então faça de alguma outra maneira para que você não vote. Porque realmente no Brasil são muito poucos os políticos que vale a pena o seu voto. Mas a questão toda do golpe, hoje o tal do ministro Jucá, que virou ministro no governo Temer, ele era senador, os áudios que se soltaram dele aí, falando com os parceiros de lá, ficou bem claro que o intuito do impeachment era unicamente parar a Lava Jato e não punir, né? Não prender os políticos que roubam por toda a vida, como Aécio Neves, por exemplo. Agora falaram que ele vai ser o primeiro a ser comido. A gente espera mesmo que ele vai ser o primeiro a ser comido, né? Ele e tantos outros, a Alckmin, que nunca vai pego, José Serra, nunca. Os caras, tudo quanto é lista que aparece. Só o Cunha, que eles usaram o Cunha de moleque de recado, para poder fazer toda aquela bagunça do impeachment, para depois descartar o Cunha. E agora, muito provavelmente, já vai ser preso. Mas quando começou esse impeachment, quando teve aquela votação na Câmara, já devia ter parado por aí, porque aquilo foi um show de horror. Os deputados totalmente preparados, e ficou bem claro que o motivo real do impeachment, que era a pedalada fiscal, não tinha nada a ver com nada. Ninguém nem fala sobre isso. Quem que tem coragem de falar que o impeachment da Dilma foi por causa da pedalada fiscal? Tem que ser muito fora da realidade para falar isso. Então, como eu morava fora no Brasil, eu não entendia muito essa questão, né, do petista, coxinha, não sei o quê. E quando eu cheguei no Brasil, já estava piorando o Brasil. Então eu consegui entender por que o povo falava mal do PT. Mas eu também não consegui entender como é que eles esqueceram tão rápido, que o Brasil deu um salto de qualidade em 10 anos e apenas em 1 ano ou 2, todo mundo se revoltou contra o PT. E o PT era a única
A única fonte de corrupção que o Brasil tinha. Os outros fica parecendo que sempre foram, né? Sempre foram honestos. E todo mundo sabe que não é assim. Mas depois de hoje, depois dessa segunda-feira, tudo vai mudar. Porque os áudios que soltaram realmente é prova clara que o impeachment não tem nada de impeachment. E que ele ainda falou que a Dilma era totalmente honesta e que com a Dilma no poder eles não conseguiam barrar a Lava Jato. Então ficou assim, mais claro que isso, impossível. Eu acho que o brasileiro tem que lutar pela justiça. E o que está acontecendo agora é uma imensa injustiça, principalmente com a Dilma, que até então é a única honesta aí no meio desse bando de bandido. Eu acho que foi muito bom isso que aconteceu, que o primeiro que caiu foi o Eduardo Cunha, que na minha opinião é o pior político que existe no Brasil. É um gangster, ele é um chefe de uma máfia que tem que acabar no Brasil. Só que agora a gente está vendo um por um o nome de cada pessoa que está surgindo e que era tido como herói. E todo mundo sabia que era corrupto, mas parece que estava cego com esse negócio do PT. Não, só o PT que é culpado. Não. Primeiro foi a eleição, que o Aécio Neves quase ganha a eleição, mas quase mesmo. E todo mundo, nossa, o Aécio Neves na época da eleição, ela virou um herói aqui. Nossa, contra o PT, tá contra do PT, então tá ótimo. Imagina se o Aécio Neves tivesse ganhado a eleição. O nível da corrupção que ia estar hoje em dia. Por incrível que pareça, poderia até piorar, né? Aí depois veio o próprio Eduardo Cunha. Nossa, quando apareceu o ano passado, era o herói também. O herói dessa galera que apoiou o golpe. Não tem outra palavra para falar. Depois das provas que saíram hoje, não tem jeito de falar que não é golpe. Então primeiro foi o Aécio, virou herói da galera. Já está provado que é um dos maiores ladrões e maiores corruptos da história. Depois o Eduardo Cunha, não precisa nem falar nada. Agora virou piada, né? Agora todo mundo quer que ele vai preso e tal. Mas até pouco tempo atrás também era o cara que seria responsável para acabar com a corrupção no Brasil. Como que o brasileiro pode pensar dessa maneira? E outra, a manipulação também tem o seu poder. Porque as pessoas, elas buscam a informação. E quando elas não têm a informação, elas não sabem, elas não têm critério para buscar informação na internet, que é um lugar que tem uma informação muito mais segura, eles vão buscar na televisão. E a televisão manipula as pessoas, principalmente a Globo. Eu já fiz um vídeo sobre isso. O entretenimento da Globo é ótimo, mas o lado jornalístico, que é o que se compromete com a verdade, é totalmente absurdo de manipulador. E as pessoas sofrem com isso. As pessoas veem aquilo e tratam aquilo como verdade. Tanto é que o impeachment da Dilma teve um apoio popular. Quer dizer, um golpe totalmente forjado por mafiosos, por corruptos, bandidos, sem nenhuma base jurídica, nem nenhum motivo, conseguiu passar porque o povo apoiou, a população apoiou o impeachment. Um impeachment totalmente absurdo. E contra o PT, que eu vejo muito uma cegueira no Brasil, que, não, é PT e tá errado. Eu já vi muito até amigo meu falar isso. Não, tudo que vem do PT tá errado. Claro que não. Todo partido tem sua corrupção e grande, mas o que eu vejo no Brasil é que houve uma melhora absurda de boa com o PT no poder. Foram 13 anos. De 13 anos, 10 ou 11 foram muito, muito bons. O dólar era baixo, a gasolina era baixa, a qualidade de vida estava aumentando e principalmente a vida dos pobres transformou totalmente. Talvez a vida dos ricos não. Esse governo Temer, que ele deveria ser interino, o que é isso? Quando acontece um processo desse de impeachment, onde a presidente atual é afastada e o vice, no caso, entra no lugar dela, por enquanto, ele não pode fazer um governo totalmente novo como ele estava fazendo. Ele tinha que continuar o governo dela. Aí depois depois de 180 dias, se ela fosse totalmente afastada, aí sim ele poderia começar seu governo. Mas não, da noite pro dia, ele já começou o governo dele. E olha que estranho, o vice de Dilma, agora ele é aliado do Aécio, que é quem foi derrotado nas eleições. Ou seja, ele nunca foi aliado de Dilma. Foi no governo Dilma, não foi nem no de Lula, foi no governo Dilma que houve o maior combate da corrupção da história do Brasil. Até o presidente da Odebrecht lá, o Marcelo Odebrecht, foi preso. Foi preso no período do governo da Dilma. Muito provavelmente, se fosse outro presidente, não teria isso acontecido. Todo mundo sabe disso. A prova é que, por toda a história do Brasil, nunca aconteceu. Então, justamente no governo do PT, no governo da Lula e do Dilma, que aconteceram as maiores prisões, os maiores combates contra a corrupção. Isso é inegável. Então, tirar eles do poder é estranho, com a justificativa de querer acabar com a corrupção. Então, eu acho que isso aí foi muito bom que aconteceu, porque muito político que ninguém sabia direito quem era, por exemplo,
Aécio Neves, que era herói, Eduardo Cunha também, que era outro herói, agora revelaram suas faces de bandidos, de corruptos. E a gente tem que lutar contra isso. Uma coisa que tem que acabar primeiro no Brasil, na minha opinião, é o voto obrigatório. Então, a partir do momento que a gente não é obrigado a votar, também tudo muda. Porque quem vai votar é só quem se acha consciente, se acha informado, se acha preparado para votar. Eu não acho que eu tenho esse preparo todo para votar, porque eu não acompanho política, eu não acompanho dedicadamente ali tudo que acontece com a economia do Brasil. Então eu queria me abster disso, como eu sempre fiz. Eu tive essa sorte de não morar na cidade que é o meu título, então eu sempre justifiquei. Quando você justifica o voto não vai para ninguém. Eu aconselho as pessoas a fazerem isso. Viaja para a cidade mais próxima que você tem na época da eleição e justifica o voto lá. Pronto. Eu acho que quanto menos votos a gente tiver, melhor, porque os votos, essa briga de votos é que acaba com o Brasil. Segundo é o fórum privilegiado. Isso também é o maior absurdo que existe. O Temer chamou 7 ministros, 7, que são investigados pela Lava Jato. E foi isso que causou a queda dele. Ele chamou pessoas que são praticamente bandidos para ser ministro. E quando eles se tornam ministros, quando eles entram no poder, no Senado, esse tipo de coisa, eles têm um fórum privilegiado, ou seja, eles não podem ser presos. Ou seja, as pessoas que mais roubam, os maiores ladrões, não podem ser presos. Então a gente tem que lutar por isso, não é ficar brigando no APT, PSDB, não sei o que, coxinha. Não, essa briga é totalmente inútil. A gente tem que brigar por coisas claras. Primeira coisa, voto facultativo. Segunda, fim do fórum privilegiado. Isso aí tem que acabar. Tem que acabar. Não tem como a gente viver num país que os ladrões não podem ser presos. Os maiores ladrões, quem acaba com o Brasil, quem faz toda a corrupção acontecer, não pode ser preso. Porque simplesmente entra um ladrão mor lá no poder e coloca todo mundo lá que eles querem. Foi muito bom isso que aconteceu hoje, porque ficou claro que o impeachment é um golpe. Em 2013 houve uma manifestação gigante no Brasil por causa do aumento das passagens, e aquilo ali toda a população estava junta. Aquilo ali foi incrível. A gente tem que voltar para aquilo. Aí depois houve a divisão disso aí. Cada um foi para um lado. Não, agora eu sou esse lado, agora eu sou esse outro lado. Isso aí foi causado pela mídia. A mídia causou isso. Isso aí é interessante para eles, essa divisão. Porque o lado deles sempre vai sair ganhando. Porque eles são mais fortes ainda. O povo ainda está reprimido. Porque, por exemplo, quem votou na Lula, quem votou na Dilma, foi o povão. A maioria. A Dilma ganhou porque o povão, os pobres, votaram nela. E com esse impeachment ficou claro que o povo não tem voz. Porque eles acabaram com os votos do povo. E ainda te obriga a ir lá votar. Quer dizer, te obriga a ir lá votar para depois simplesmente eliminar seu voto. É totalmente estranho. Então a gente tem que se unir nesse momento, não é divergir. Vamos voltar para aquela manifestação de 2013. Vamos pedir o fim do voto obrigatório e vamos pedir o fim do fórum privilegiado. Essa crise não é econômica, essa crise é política. São políticos corruptos querendo tomar o poder. Brasileiros e brasileiras, vamos nos unir por uma causa só, por um Brasil melhor. É isso aí.